Vamos lá, tenha fé, a gente vai conseguir chegar ao final dessa última palestra aqui, tá bom? Como é que a igreja participa do canto congregacional? Algumas instruções são mais dirigidas aqui a músicos, mas eu não vou deixar a igreja de fora, tá bom? Fique tranquilo, a gente precisa olhar com mais atenção para esse elemento que geralmente causa uma confusão, que é a música, o canto. Por quê? Porque talvez nenhum outro elemento do culto revele de uma maneira tão direta a saúde congregacional de uma igreja. É o canto. É possível você ter uma igreja com músicos excelentes e uma congregação extremamente passiva. É possível você ter uma igreja tecnologicamente sofisticada, os arranjos bem produzidos, iluminação, vozes afinadas no palco, mas pouca voz do povo. Ao mesmo tempo que é possível também você ter uma igreja pequena, simples, sem recursos impressionantes, sem acompanhamentos modernos, e ainda assim tem um canto vigoroso espiritualmente falando. Uma congregação que entende o Deus a quem serve. Isso nos obriga a perguntar: o que é o canto congregacional? É só uma música religiosa? É só um momento de emoção? É só uma preparação para a pregação? Essa aqui eu já respondi antes, eu espero que você fale não. Tá? É uma expressão individual de devoção? É só uma tradição que a gente herdou da história da igreja? Ou é algo muito mais profundo? E aqui está a minha ideia para esse momento aqui, principalmente para você que está anotando. O canto congregacional é o ministério da palavra realizado pela igreja inteira, com uma só voz, para a glória de Deus e edificação mútua do corpo. Eu vou falar isso de novo, porque isso aqui é importante. O canto congregacional é o ministério da palavra de Deus, realizado pela igreja inteira, com uma só voz, para a glória de Deus e edificação mútua do corpo. É isso aqui que eu vou desenvolver ao longo desse tempo, porque muitas das discussões da música na igreja começa pelo ponto errado. Começa com estilo, começa com instrumento, com preferência, com volume, começa com repertório, com gosto pessoal. Essas questões têm sim o seu lugar, mas de novo, a pergunta mais importante não é que estilo a gente tem que usar de música, mas quem está cantando. Por que a igreja não está cantando? Ou por que a igreja deve cantar? A maneira como a gente pensa sobre igreja deve moldar a maneira como a gente pensa sobre o canto. Se a igreja é uma plateia, como eu falei na palestra passada, a música vai se tornar uma performance. A galera aqui canta e o povo aí assiste. Se a igreja é um mercado de consumidores, então a música tem que satisfazer a preferência de quem está aí. Se a igreja é uma multidão anônima, a música tende a criar expectativas individuais. Mas se a igreja é o corpo de Cristo, então o canto é um ministério mútuo. Se a igreja é sacerdócio real, então o canto é um sacrifício de louvor oferecido por todo o povo. Se a igreja é uma família, então o canto é a voz da família reunida. Se a igreja é o templo do Espírito, então o canto é a habitação da palavra de Cristo entre os santos. Por isso que a gente tem que recuperar uma visão correta do canto congregacional. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que o canto não é um acessório do culto. O canto não é um acessório do culto. Ele não é uma decoração da liturgia. Ele não é uma introdução emocional para o sermão. Ele não é um intervalo entre uma música mais séria e uma música mais alegre. Não é um entretenimento. Não é um momento em que os músicos estão adorando sozinhos, antes do pregador fazer o que tem que fazer no culto. Não. O canto congregacional é um elemento bíblico de adoração. Deus chama o seu povo a cantar. Se você já leu o livro de Salmos,
você vai ver vários dos salmos falando o quê? Cantai ao Senhor, celebrai com júbilo, entoai louvores, cantai um cântico novo, louvai ao Senhor. O povo de Deus sempre foi um povo que canta. Israel cantava, a igreja canta, os redimidos um dia na presença de Deus vão cantar. O cântico, ele acompanha a história da redenção. Lembra quando o povo atravessou o Mar Vermelho? O que eles fizeram quando eles viram o exército de Faraó ser morto pelas águas? Eles cantaram. Quando Deus concede livramentos aos salmistas, eles cantam. Quando Cristo nasceu, não tinha uma multidão de anjos cantando? Quando a igreja é cheia do Espírito, ela naturalmente canta salmos, hinos e cânticos espirituais. A redenção, ela produz música. A graça coloca cânticos nos lábios do povo de Deus. Isso significa, queridos, que cantar não é opcional na igreja, entendeu? Não é para você ficar com a sua boquinha fechada. Ah, não gosto dessa música. A música agrada a Deus? Então cante. Eu sei que algumas pessoas têm mais facilidade musical que outros, eu entendo isso. Tem dias que a voz talvez não vai sair tão forte, mas a igreja canta porque Deus chamou a igreja para cantar. O canto é uma resposta obediente à graça de Deus. Segunda coisa, tem muitos pontos aí, tá? Vai anotando. O canto, ele é dirigido a Deus. Em primeiro lugar, antes de lidar com a dimensão horizontal, tá? A gente precisa começar pela dimensão vertical. A gente canta ao Senhor. O canto congregacional, ele é adoração, ele é dirigido a Deus. Quando a igreja canta, ela exalta a grandeza divina, ou ela confessa a santidade de Deus, ou ela celebra a misericórdia de Deus, ou ela proclama a fidelidade de Deus, ou ela adora ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito. Gente, olha como música deve ser teológica. O canto cristão, ele é teológico porque Deus é o seu objeto. A gente não canta sentimentos vagos, espiritualidade indefinida. A gente não canta emoções religiosas. A gente canta, deve cantar sobre a verdade de Deus, sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, sobre as suas promessas, sobre as suas obras. A gente canta a sua redenção, a gente canta a sua glória. Por isso que letra importa, sim, e muito. Uma canção, ela pode emocionar e ainda assim não ensinar a verdade. Ela pode ser bonita, mas ser vazia. Ela pode ser popular e ainda assim ser teologicamente pobre. Ela pode ser fácil de cantar e ainda assim formar mal a igreja. No culto a gente não pode cantar qualquer coisa. Você tem que entender, principalmente você que escolhe os cânticos, você está botando música nos lábios da noiva de Cristo. Isso tem que trazer temor para o seu coração. Nós temos que escolher confissões, orações, teologia cantada. Nós estamos colocando linguagem espiritual na boca de Deus. Não pode ser algo que Deus nunca disse. Principalmente porque uma igreja lembra o que ela canta. Ela pode, como eu falei, esquecer muita coisa do sermão. Fatalmente vai esquecer as séries de estudos, mas ela vai carregar a música por anos. Quantas histórias de gente no leito de morte, quase sem memória, consegue lembrar de mim? Crente com sofrimento, que encontra palavras de oração em músicas que aprenderam há décadas. Crianças que às vezes absorvem doutrina através de música que canta na igreja. Por isso que o canto, ele é pastoralmente poderoso. Por isso também ele pode ser pastoralmente perigoso, se for mal conduzido. Tudo bem essa dimensão vertical?
tem também a dimensão horizontal. O canto, ele é dirigido também aos irmãos. O canto também é dirigido aos irmãos. Ele possui essa dimensão vertical, essa dimensão horizontal. A gente canta a Deus, mas a gente canta também uns aos outros. E esse ponto é decisivo. Volta lá para Colossenses 3,16. Eu vou voltar nesse texto aqui. Tanto Colossenses 3,16 quanto Efésios 5. O texto vai dizer o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus por salmos, hinos e cânticos espirituais. Presta atenção, a palavra de Cristo tem que habitar ricamente na igreja, e um dos meios para isso é a música. Mas Paulo fala que a gente não apenas canta para expressar algo a Deus. Ele diz que por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais, nós instruímos e aconselhamos uns aos outros. É a mesma coisa, né, que Efésios aqui, ó, Efésios 5:19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Percebeu? Falando entre vós ao Senhor. As duas direções aqui estão presentes. E isso aqui, queridos, muda completamente a nossa visão sobre o canto. Quando eu canto no culto, eu não estou tendo o meu momento devocional no meio de outras pessoas. Não. É o momento onde eu tenho oportunidade de, além de adorar a Deus, como eu falei, eu tenho a oportunidade de, se eu estou cantando uma letra bíblica, ministrar a palavra de Deus para outras pessoas. A minha voz, ela serve. A minha participação edifica, o meu canto, ele ensina, o meu entusiasmo muitas vezes vai encorajar, o meu louvor vai apontar outras pessoas para Cristo. Eu sei que a maioria de vocês talvez nunca tenha pensado nisso. Ah não, cantar é só para Deus. Não, não é. É também uns aos outros. Ah, eu só vou cantar se eu estou disposto. Não. Ah, só vou cantar se eu gosto da música. Não. Se eu conheço bem a melodia. Não, se esforça para aprender a melodia. Não, se a letra combina com o momento, eu canto. Mas se eu não gosto, se eu não conheço, se eu estou muito cansado, se eu não estou à vontade, eu vou ficar quietinho aqui no meu canto. Eu sei, de novo, nós temos os nossos dias. Às vezes você está com o coração pesado. Às vezes você está triste, abatido por alguma coisa. Quando isso acontecer, no momento de música, olhe para outros irmãos. Quem sabe eles vão poder olhar para você cantando, ministrar o seu coração. Isso é serviço de amor ao corpo. Eu canto porque Deus é digno, e eu canto porque meus irmãos precisam ouvir a verdade. Ficou claro? Tudo bem? Quarta coisa: quando você canta, você ensina. Quando você se torna membro de uma igreja, você se torna também um professor no culto. Não no sentido de você ocupar o púlpito, mas no sentido de você exercer a autoridade de ensino sobre a congregação. Já parou para prestar atenção nisso? Quando você canta, você está colocando a palavra nos ouvidos do seu irmão. Quando você canta, Tu és soberano sobre a terra, você está ensinando que Deus é soberano. Quando você canta Santo, 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 você está ensinando sobre a santidade de Deus. Ou quando você canta Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Gente, olha que coisa. Ou quando você canta A oferta pela culpa Ele ofereceu. Você está ensinando sobre a cruz. Você está ensinando sobre a ressurreição, sobre a graça, sobre a providência, sobre o juízo de Deus, sobre a esperança, sobre a volta de Cristo. Gente, a igreja é ensinada pelo som da igreja cantando. Pensa no irmão que chegou no culto abatido pela culpa. Ele mal consegue cantar. Aí ele ouve a congregação cantando que não há mais culpa para aqueles que estão em Cristo.
Pensa na irmã que recebeu um diagnóstico difícil, ela está com medo, aí ela ouve a igreja cantar sobre a fidelidade de Deus no meio da aflição. Ou o jovem que está tentado a abandonar a sua fé, e ele ouve a igreja cantar sobre a beleza de Cristo e a vaidade do mundo. Pensa na criança, que às vezes não compreende tudo, mas ela cresce ouvindo centenas de vozes confessando a verdade do Evangelho. Em todos esses casos que eu citei, a igreja está fazendo o quê? Ensinando. O canto congregacional é uma sala de aula espiritual, mas é uma sala de aula cantada. A doutrina, ela não está apenas informando a mente quando a gente canta, ela está descendo para o coração, ela ganha melodia, ela é memorizada, ela acompanha o crente durante a semana, ela volta à mente no momento de tentação, ela nos consola no sofrimento, ela nos fortalece. Quinta coisa, o canto como palavra de Cristo habitando ricamente, que é o ponto do versículo aqui, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra, ela não deve visitar ocasionalmente a igreja, ela deve habitar a vida da igreja, a reunião da igreja, não de forma pobre, de novo, é de forma rica, não deve ser superficial, deve ser profunda. E não estou falando do sermão aqui, eu estou falando das músicas, dos cânticos. Isso significa que o repertório da igreja tem que ser bíblico em conteúdo, tem que ser rico em doutrina e amplo em alcance. A gente tem que cantar sobre quem Deus é, a gente não canta sobre quem Deus é. Isso é uma das grandes crises dos nossos dias. A gente tem que cantar sobre a criação, sobre a queda, sobre a lei, sobre o pecado, sobre a encarnação, sobre a vida obediente de Jesus, sobre a sua morte substitutiva, sobre a ressurreição, sobre o Espírito Santo, sobre a santificação, sobre sofrimento, sobre missão, sobre perseverança, sobre a volta de Cristo. Cara, a gente não canta sobre o céu. Como é que você tem que ter esperança? Se uma igreja canta sempre as mesmas poucas verdades, ainda que verdades, tá? Ela está empobrecendo a formação espiritual do seu povo. É possível cantar apenas sobre intimidade e negligenciar a santidade. É possível cantar apenas sobre vitória e negligenciar o lamento. É possível cantar só sobre celebração e não cantar sobre arrependimento. É muito fácil a gente cantar sobre aquilo que a gente sente, não cantar sobre aquilo que Deus revelou. Aliás, essa é uma das coisas mais fáceis. A palavra de Cristo tem que habitar ricamente, e isso exige amplitude, cuidado pastoral na hora de escolher as músicas que a gente canta. Tudo bem quanto a isso? Sexto, o canto e os afetos. A gente também precisa falar sobre emoção, tá? Cantar envolve afeto, e isso é bom. O cristianismo bíblico não é uma fé fria. Deus não deseja apenas que as nossas mentes estejam corretas e os nossos corações indiferentes. Não. A verdade, ela tem que comover. A graça de Deus tem que nos alegrar. O pecado tem que nos entristecer. A misericórdia de Deus tem que nos consolar. A glória de Deus tem que despertar reverência. A cruz tem que produzir em nós gratidão. A esperança da ressurreição tem que fortalecer o nosso íntimo com alegria. Por isso a gente não tem que ter medo da emoção no canto congregacional. O problema não é a emoção, é emoção sem verdade, é emoção fingida, é emoção manipulada, fabricada por técnica, vou pegar no pé, por muita repetição, por
por volume, por luzes ou falta delas, arranjos, pressão de ambiente, mas tudo isso desconectado do quê? De entendimento bíblico. Não é a gente que produz a emoção. A emoção cristã tem que ser uma resposta à verdade de Deus. A gente canta com o coração porque a palavra de Deus nos alcançou. A gente canta com alegria porque Cristo ressuscitou. Não porque alguém aqui na frente falou assim: irmãos, vamos cantar com alegria. Não! A gente canta com lágrimas porque ainda que a gente sofra, a gente sofre com esperança. A gente canta com reverência porque Deus é santo. A gente canta com gratidão porque nós já fomos perdoados em Cristo Jesus. O objetivo do canto congregacional não é produzir em você uma esperança, uma experiência emocional intensa a qualquer custo. Não. O objetivo é que a igreja conheça, confie e adore o Deus Trino. Se em alguns domingos essa adoração vier com lágrimas, glória a Deus. Se em outros domingos vier com uma alegria serena, glória a Deus. Se em outros vier com uma fé quase que sussurrada, você quase que não consegue cantar, glória a Deus. O canto fiel, ele não se mede pela intensidade visível da emoção, ele é medido pela fidelidade à verdade de Deus. Tudo bem? Número 7. O canto não pertence aos músicos. Os músicos servem à igreja. Os músicos não são os donos do canto. A equipe de música aqui não canta no lugar da igreja. A equipe aqui, ela ajuda a igreja a cantar. O dirigente não substitui a congregação, conduz a congregação. Os instrumentos não têm que encobrir a voz do povo, e sim sustentar a igreja. Eu sei que aqui, por exemplo, eu estou falando com o pessoal que trabalha com som. Em muitas igrejas, o canto congregacional foi transferido a essa plataforma aqui, e acabou. O povo deixou de ser a voz principal. A voz principal é do vocalista aqui que está liderando. A igreja não ouve a si mesma, ela fica ouvindo o som da banda. A congregação parou de cantar como corpo, passou a acompanhar. E quando isso acontece, mesmo sem intenção, a doutrina do culto muda. A igreja começa a aprender que a sua voz ela é secundária. Ela aprende que gente mais habilidosa canta por ela. Aprende que a sua função é acompanhar, não ministrar. A visão bíblica é outra, queridos. Os músicos são servos preciosos, necessários, que devem buscar excelência, mas servos da voz congregacional. A pergunta principal que os músicos devem fazer não é: ficou bonito? Tá bom? Eu sei que beleza importa. Ficou bem executado? Embora excelência importe. A pergunta principal deve ser: a igreja cantou? A congregação foi ajudada? A música serviu à palavra? O acompanhamento, ele sustentou o canto ou ele substituiu o canto? Quando os músicos fazem essas perguntas, eles estão servindo melhor a sua igreja. E quando a igreja entende isso, ela também canta melhor. Oitavo, a voz humana tem que ser central. Eu sei que isso é óbvio depois de tudo que eu falei, mas vamos lá. O Novo Testamento, não sei se você sabia disso, ele não ordena nenhum instrumento específico para a igreja. Pode ler o Novo Testamento de cabo a rabo aí. Sabe a única coisa que o Novo Testamento fala para a gente fazer? Cantar. Então significa que o instrumento é proibido? Não. Tem liberdade
cristã quanto ao uso de instrumentos. Bateria não é instrumento do capeta, tá? Graças a Deus. O som principal do canto congregacional deve ser a voz da igreja. Não é o violão, não é o teclado, não é a bateria, é a voz da igreja. Porque a igreja foi chamada por Deus para cantar. Os instrumentos acompanham. A igreja canta, os instrumentos sustentam. A igreja proclama, os instrumentos orientam. A igreja ministra uns aos outros. E essa prioridade tem que governar decisões práticas, como volume, arranjos, tonalidade, escolha das músicas, número de instrumentos, uso ou não de microfones. Tudo tem que ser norteado por uma pergunta: isso ajuda ou atrapalha a congregação a cantar? E não tem resposta única, tá? Isso vai variar de igreja para igreja, de domingo a domingo. Você tem que pensar, pessoas tocam diferente. Uma congregação, por exemplo, ela pode cantar bem só com piano. Tem outra igreja que pode cantar bem só com um violão. Tem outra que vai cantar muito bem com uma banda inteira, tá? Tem igreja que canta muito bem sem instrumento. Eu estava mostrando aqui para os irmãos aqui uma igreja que eu fui membro, que são por volta de 850, 900 membros. Eles cantam com um piano e um violão. E a hora que a igreja começa a cantar, você mal ouve o piano ou o violão, que a igreja canta. E o volume daqueles instrumentos, que são só dois, fica bem baixinho, porque é só o suficiente para eles conduzirem a igreja. O ponto não é sacralizar um estilo, tá? O ponto é subordinar todo o estilo à participação congregacional. Tudo bem? Nona coisa: cantar é amar. Eu quero resumir tudo isso que eu falei. Esses 8 pontos aqui é isso aqui. Cantar é amar. É amar a Deus, porque Ele é digno de louvor. Cantar é amar a palavra, porque nela nós encontramos verdades que nós podemos expressar com os nossos lábios. Cantar é amar a igreja, porque por meio da palavra cantada nós edificamos os nossos irmãos. Cantar é amar os fracos, porque a nossa voz pode encarregar esses irmãos quando eles quase não conseguem cantar. Cantar é amar os novos convertidos, porque a gente ensina com doutrina. Cantar é amar as crianças, porque a gente está formando a memória espiritual delas. Cantar é amar os visitantes, porque a gente mostra a eles um povo unido pela graça de Deus. Cantar é amar os santos do futuro, porque esses repertórios vão ser transmitidos para aqueles que estão nascendo, acabaram de nascer. Quando a gente entende isso, a gente deixa de cantar só quando a gente tem vontade. A gente canta porque Deus é digno e porque os nossos irmãos precisam da nossa voz. A voz da igreja reunida é uma expressão de amor congregacional. Tudo bem? Número 10. Está comigo? Sim. Vamos lá. Como é que a gente escolhe as músicas? Como é que a gente escolhe as músicas para a congregação? Se o canto ele é congregacional, é o ministério da palavra pela voz da igreja inteira, então a escolha dos cânticos é sim uma tarefa pastoral. Não é uma tarefa meramente musical, não é uma tarefa meramente estética, é uma tarefa pastoral. Porque quando se escolhe o que uma igreja vai cantar, a gente está ajudando a formar a teologia, a memória, os afetos do povo de Deus. Isso significa que líderes de música, pastores envolvidos no planejamento do culto, têm que tratar essa responsabilidade com muito temor. A pergunta não é: essa música é bonita, nem essa música é a mais conhecida, nem essa música combina com o estilo da mana.
importância nessas perguntas, mas as perguntas mais importantes essa música, ela reflete a verdade de Deus? Ela é de fato bíblica? Ela ajuda a palavra de Cristo a habitar ricamente na congregação? Aqui uma parte mais técnica, essa música ela é cantável? Tem música que não é, tem música que é difícil. Essa música edifica os santos? Essa música ajuda a igreja a cantar a Deus e uns aos outros? Essa música forma corretamente os afetos do povo de Deus? Ela nos ajuda a amar mais a Cristo? Escolher cânticos é pastorear a alma da igreja. Uma igreja ela é profundamente moldada por aquilo que ela canta. Então, se vocês aqui e outras igrejas representadas anseiam ser igrejas biblicamente robustas, vocês precisam de músicas biblicamente robustas. A gente quer ser igreja que saiba sofrer com esperança, a gente precisa cantar sobre sofrimento e esperança. Se a gente quer ser uma igreja que entenda a cruz, a gente precisa cantar sobre expiação. A gente precisa cantar sobre substituição, sobre perdão, sobre graça. Se a gente anseia por ser uma igreja que vive em santidade, a gente precisa cantar sobre arrependimento, sobre obediência. Se a gente quer ser uma igreja que espera a volta de Cristo, a gente precisa cantar sobre ressurreição, sobre o reino que ainda vai vir, sobre os novos céus e nova terra. O repertório de uma igreja é uma espécie de catecismo cantado. Com isso, número 11, as letras devem ser bíblicas. Eu sei que eu estou falando do óbvio aqui, mas vamos lá. Esse é o primeiro critério para escolher cânticos. A igreja tem que cantar a verdade de Deus. Nem toda música cristã é adequada para o culto congregacional. Nem toda canção que menciona Deus, ela ensina corretamente sobre Deus. Nem toda música que emociona é teologicamente saudável. Nem toda música popular ela é espiritualmente nutritiva. Tem músicas que dizem coisas verdadeiras, mas é de uma maneira tão fraca que quase não ensina nada, não canta. Tem música que fica repetindo frases que são corretas, mas não tem profundidade nenhuma. Tem música que se concentra tanto na experiência do ser humano que quase não fala sobre quem Deus é. Tem músicas que poderiam ser cantadas para Deus, mas a linguagem ela é um pouco confusa, ela é meio ambígua. Isso não ajuda. Tem músicas que chegam até a usar expressões bíblicas, mas elas estão deslocadas do seu sentido bíblico. Não ajuda. Tem música que até exalta mais a intensidade da nossa resposta do que a grandeza de Deus. Não canta. A gente precisa de discernimento aqui, pastores presentes. A letra de um cântico congregacional precisa ser examinado como qualquer ensino público da igreja. Isso é zelo pastoral. A gente não permite que qualquer coisa seja falada no púlpito, certo? Precisa ser bíblico. Por que a gente permitiria que qualquer coisa seja cantada pela congregação se cantar e ensinar? O critério tem que ser o mesmo, o cuidado tem que ser o mesmo. As letras precisam ser avaliadas, precisam ser fiéis às Escrituras, devem apresentar a Deus de forma correta, devem tratar o pecado com seriedade, devem anunciar a Cristo com clareza, devem distinguir lei e evangelho, conduzindo a igreja à fé, ao arrependimento, à esperança e à obediência. A música não pode ser um atalho para introduzir teologia fraca no coração da igreja. Ficou claro? Segundo, as letras além de bíblicas têm que ser ricas.
Quem está falando isso é Paulo, não sou eu. Não basta ser tecnicamente correta, elas também devem ser ricas. A palavra de Cristo deve, como o texto diz aqui, habitar ricamente em nós, e não superficialmente, não minimamente, ricamente. Isso significa que o repertório da igreja deve dar à congregação palavras profundas para expressar verdades profundas. A fé cristã, queridos, ela é gloriosa demais para ser cantada com frases pobres. A doutrina da Trindade é riquíssima. A encarnação é rica, a cruz é rica, a ressurreição é rica, a justificação é riquíssima, a adoração é rica, a santificação, a providência de Deus, a comunhão dos santos, a esperança da glória, tudo isso é riquíssimo. As nossas músicas devem abrir espaço para essa riqueza. Claro que riqueza não significa complexidade desnecessária. Uma letra que é simples pode sim ser profunda. Um refrão que é curto, ele pode carregar uma grande verdade. Uma música que seja acessível para edificar a igreja com força. O problema não é simplicidade, é superficialidade. Simplicidade torna a verdade acessível. A superficialidade, ela empobrece a verdade. Uma boa letra congregacional, ela consegue unir clareza e substância. Ela é compreensível, mas ela não é vazia. Ela é cantável, mas ela não é banal. Ela é memorável, mas ela não é rasa. Ela dá à igreja palavras que podem ser carregadas para a vida. Tudo bem? Número 13. Letras que sejam poéticas. Deus não apenas nos deu proposições doutrinárias, Ele deu salmos, hinos, cânticos, imagens, metáforas, lamentações, poesia. Não sei se você sabia, mas esses livros do meio da sua Bíblia são chamados de livros poéticos. A Bíblia não é inimiga da beleza, tá? O problema de algumas músicas não é que elas sejam falsas, mas que elas falem verdade de uma maneira pobre, fraca, com uma repetição desnecessária, sem imaginação bíblica, sem peso, sem beleza. A poesia, ela ajuda a verdade a descer ao coração. Pensa nos Salmos, por exemplo. O Salmo vai dizer o seguinte: Deus protege seu povo. Ele vai falar: o Senhor é meu pastor, Deus é meu refúgio e fortaleza, Ele é sol e escudo. Ou Salmo 42, né? Como a corça suspira pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Você entendeu o peso de uma boa poesia? Ela vai nos ajudar o quê? A orar melhor, a lamentar melhor, a esperar melhor em Deus. Nos ajuda a louvar melhor. A igreja não precisa de sentimentalismo. Ela precisa de ter os seus afetos formados pela verdade de Deus. E a boa poesia serve a esse propósito. Tudo bem quanto a isso? Número 14. Nós devemos cantar melodias cantáveis. Estou gastando meu português errado aqui, mas não sei se existe cantáveis. Melodias cantáveis. Então, depois da letra, a gente precisa considerar a melodia. Uma música congregacional precisa ser cantável. Eu sei que isso parece simples, quase que banal, mas muitas vezes isso aqui é ignorado. Algumas músicas são excelentes para aquele cantor solo, mas é difícil para uma congregação cantar. Às vezes tem um ritmo que é muito quebrado, cheio de contratempo. Tem
um salto melódico muito difícil de fazer, uma extensão vocal para você chegar. Às vezes a frase é longa demais, ou a música está arrastada demais, ou de repente tem uma pausa, você não está esperando. Quando a música exige que a congregação imite a performance do vocalista, queridos, provavelmente ela não é uma música congregacional. Sinto lhe informar. Por mais que você ame Projeto Sola, tem música do Projeto Sola que não é congregacional. Cara, eu sou devoto desses caras, eu gosto demais deles. Mas tem música que não é congregacional. O objetivo não é que uns poucos aqui em cima cantem bem. Não, é que a igreja inteira consiga cantar. Isso tem que contemplar desde o jovem até o idoso. A melodia tem que servir à voz comum. Então cuidado para não escolher uma tonalidade. Você que está escolhendo as músicas aí, uma tonalidade que talvez para as mulheres fica difícil de cantar. Presta atenção. Você vai ter que mudar o tom, provavelmente. Se você já cantou para criança, você sabe do que eu estou falando. Eu vou tocar para minha filha, eu toco no tom que é fácil para eu cantar. Minha filha está lá esgoelando. Por quê? Porque criança tem outro alcance vocal. Você tem que pensar nisso. A música tem que ser acessível aos homens e mulheres, a músicos e não músicos, a pessoas que têm uma grande habilidade vocal e gente que mal sabe cantar, que não consegue manter a afinação. Isso não significa que toda melodia precisa ser simplista. Significa que a congregação ela pode aprender, ela pode ser educada musicalmente ao longo do tempo, mas uma boa melodia congregacional, ela normalmente é clara, ela tem uma direção. Você não vai ser pego de surpresa e falar assim, eu tive que parar aqui e não parei, ou agora era a hora de começar e eu não consegui entender. Não, precisa ser clara. É uma música que depois de algumas repetições você fala, entendi, agora consigo cantar. É uma música que sustenta a letra, que ajuda a igreja a cantar. Com isso, 15º, a melodia tem que servir a letra. Eu sei que eu estou sendo mais técnico aqui, mas vamos lá, aguenta aí. A melodia não pode ser apenas cantável, ela tem que servir ao significado da letra. Tem melodia, gente, de música por aí que não parece que está contradizendo o texto da música. Tem letra de lamento com arranjo que é triunfante. Tem letra de santidade com clima superficial. Tem letra de juízo que parece leve. Não, cara, letra de juízo tem que ser pesada. Tem letra que fala sobre a alegria da cruz com uma melodia tão arrastada que parece que a música não tem vida. A música comunica, e eu não estou falando só da letra. A melodia comunica, o ritmo comunica, a harmonia, o andamento. Falei contigo sobre isso. Tudo isso ajuda a formar a maneira como a igreja recebe a verdade. A gente precisa ter, e aqui eu estou falando especificamente para os músicos, sensibilidade estética. Não é uma sensibilidade baseada nas suas preferências pessoais, mas por uma sabedoria que vai perguntar o seguinte: essa melodia ajuda a igreja a sentir a verdade contida nessa letra? Ela reforça o sentido dessas palavras? Ela dá peso onde existe peso? Ela dá alegria onde existe alegria? Ela dá repouso onde existe consolo? O canto congregacional, ele vai unir verdade e beleza, letra e melodia, que devem trabalhar juntos para edificar. Mas não só isso. 16, tonalidade, volume e arranjo. Além da melodia, a tonalidade precisa servir a congregação. Músicas com tom muito altos vão funcionar para vocalistas treinados, mas elas vão cansar a congregação, ou quem sabe pior, vão silenciar a igreja. Tons muito baixos vão dificultar a projeção da voz congregacional.
Aí você fala, nossa, por que a igreja não cantou? Meu, você está cantando, você está escolhendo o tom para baixo, não dá. Como é que o primeiro soprano, o primeiro tenor vai cantar isso? Não dá. O músico sabe o que eu estou falando aqui. Você não tem que escolher a extensão vocal nos backs ou no tom original da música. Ah não, o Projeto Sola canta nesse tom. Meu, esquece, a igreja não vai cantar. Ah não, eu só consigo tocar nesse tom aqui, senão tem que usar pestana. No violão, coloca o capotraste, mas muda o tom e aprende a fazer pestana. O pessoal da mesa de som, o volume também importa, tá? Se os instrumentos estão muito altos, você não vai conseguir ouvir quem está do seu lado. Uma das bênçãos do canto congregacional é ouvir a igreja. Vocês perceberam quando a gente estava cantando Porque Ele Vive? Ficou nítido. Ouvir vozes reais, fortes e fracas, afinadas e imperfeitas, vozes jovens e idosas, a voz do corpo. Quando o som dos instrumentos, o pessoal aqui, encobre a congregação, o povo aprende que a voz da igreja não importa. O acompanhamento tem que sustentar, não substituir. E queridos, o arranjo deve ser pensado dessa maneira, tá? Tem arranjo que é muito complexo. Ele dificulta, por exemplo, a entrada da congregação naquela estrofe. Você não sabe quando é que eu entro. Não, você tem que dar a forma para a igreja entender. Poxa, agora é hora de começar. Vamos lá, todo mundo junto. Quando você tem umas pausas imprevisíveis, você confunde. Ou às vezes tem uma mudança rítmica no meio da música. Não, porque o original canta assim. Mas isso aqui não vai ajudar a igreja a cantar. Tudo tem que ser avaliado. A pergunta não é: isso aqui impressiona musicalmente? Não, isso aqui ajuda a igreja a cantar? Vocês vão jogar pedra em mim, vamos lá. Deixa eu começar respeitando os mais velhos. Número 17. Cantar músicas antigas. Uma igreja saudável precisa cantar músicas antigas. E não é por nostalgia, não. Não é porque tudo antigo seja melhor. Não, na minha época era melhor. A gente precisa parar de falar isso. Mas é porque a igreja de ontem nos fez chegar onde nós estamos. A gente pertence a uma comunidade de santos que atravessou os séculos. Irmãos antes de nós, em tempos de perseguição, de reforma, de avivamento, de sofrimento, de missão, de fome e de morte, cantavam muitas vezes verdades fundamentais que fizeram esses irmãos atravessar esses momentos difíceis. Músicas que foram testadas pelo tempo, que atravessaram gerações, alimentaram esses crentes em momentos e em contextos diferentes. Quando a gente canta hinos antigos, nós somos lembrados de que a nossa fé não é uma invenção dos nossos dias. Nós não somos prisioneiros no nosso momento. A gente não depende da última tendência do Spotify. A gente não precisa cantar só o que foi produzido depois do ano 2000. Existe humildade em receber cânticos que vieram antes. Tem algo espiritualmente saudável em colocar nos lábios da igreja palavras que estiveram nos lábios dos santos que já estão com o Senhor. Isso nos livra de uma arrogância cronológica. A ideia de que o novo é sempre melhor, de que a nossa época é sempre mais cool, de que as músicas recentes elas comunicam melhor. Nem sempre. Às vezes, um hino escrito há séculos expressa muito melhor, com mais força, com mais beleza, com mais profundidade do que uma música recente. Ao mesmo tempo,
Número 18. Cantar músicas novas. Os jovens respiraram. A gente tem que cantar música nova. O mesmo Deus que foi adorado pelos santos no passado continua sendo adorado hoje. A graça de Cristo, ela continua despertando novos cânticos. Os salmos frequentemente convocam o povo de Deus a cantar um cântico novo. Cada geração tem que aprender a expressar a fé com palavras e melodias que sirvam também ao seu próprio tempo, sem abandonar as verdades de Deus. Músicas novas podem sim ajudar a igreja, podem sim expressar verdades antigas, talvez com uma linguagem mais acessível. Eu sei que o nosso padrão educacional ele está sendo empobrecido cada vez mais, né? Quando a gente canta ou cantava, estou tentando pensar no hino antigo aqui. Se da vida vagas procelosas, se com desalento julga tudo. Meu, a maioria do pessoal que nasceu nos anos 2000 não entendeu nada do que eu acabei de cantar. Isso é um problema da educação brasileira. Tudo bem. Mas às vezes isso não ajuda. Não ajuda. Você olha para a dimensão da igreja, às vezes a idade mesmo da igreja, isso não vai ajudar. Tem outros hinos que vão falar a mesma coisa, embora seja difícil a gente achar hino que agradeça a Deus com profundidade. Quantas bênçãos diz e quantas são. A gente deveria cantar isso. Mas o problema está em selecionar bem essas músicas. Nós temos que cantar com gratidão. Mas a gente faz isso como? Perguntando. Muitas vezes o livro de Salmos ele vai nos ensinar isso. Você vai ver ali expressões exuberantes que muitas vezes as músicas novas elas não têm. Elas vão falar de forma simplista, às vezes até de forma errada. Quer ver um exemplo? Se eu falar Deus é incrível, português correto, o que eu estou falando? Pensa aí. Deus é incrível. Dá um sinônimo para essa expressão para mim. Maravilhoso. Maravilhoso. O que mais? Soberano. Soberano. Majestoso. O que mais? Se eu falar para você que nenhum desses sinônimos está certo, o que é incrível etimologicamente falando? Que não dá para crer. Percebeu isso? Ele é incrível. Você não consegue crer em Deus? Pô, você está exagerando. Não, eu estou usando o português correto. Você quer falar que Deus é fantástico? Fale que Ele é maravilhoso, que Ele é rei, que Ele é fantástico, mas não que Ele é incrível. Deu para entender? Então você precisa ter um cuidado também com músicas novas, tá? O problema do novo geralmente é o problema do raso. Uma igreja madura, ela não pergunta primeiro se a música é antiga ou nova, ela pergunta se ela é fiel, se ela é rica, se ela é correta, se ela é cantável, se ela é bela. O ideal é que a música na igreja inclua diferentes épocas, hinos antigos, provados pelo tempo, e músicas novas que ajudam a gente a cantar com a mesma fé. Essa combinação, ela vai expressar a comunhão da igreja através do tempo. A gente não é uma igreja sem passado, mas a gente também não é uma igreja sem presente. A gente canta com os santos de ontem e com os santos de hoje. A gente ensina aos santos de amanhã. Olha que legal. Tudo bem? Faz só o seguinte: fique em pé, espreguiça. Não acabei ainda. Eu falei que essa aqui é a maior, mas eu estou caminhando para o fim aqui. Levanta, dá uma levantada aí, dá uma espreguiçada, abaixa, alonga se você conseguir. Tem alguns que se fizer isso não voltam mais.
quero que você aguente até o final aqui, eu estou acabando, tá? Deu? Então senta. Não é para ir lá atrás, não. Senta, tá? Número 19, pode sentar. Nós temos que cantar toda a experiência cristã. Tem muito repertório evangélico que é pobre. Quais são os temas comuns hoje em dia? Alegria, vitória, intimidade, celebração. Esses temas são bíblicos? São. Eles são importantes? São. A gente tem que cantar sobre a alegria, sobre a nossa vitória em Cristo, sobre a comunhão com Deus. Mas, queridos, a vida cristã inclui muito mais do que isso. Inclui arrependimento, inclui sim sofrimento, inclui espera. Cara, a gente não canta sobre esperar. Inclui combate contra o pecado, inclui sim lidar com a tristeza, com a perplexidade, com perseguição, inclui com ansiar a glória, inclui lamentar, inclui a beleza da cruz. E aqui é bom a gente recorrer ao livro de Salmos. O livro de Salmos, ele contém muitos salmos com louvor exuberante, mas também com lágrimas profundas, com gratidão, mas também com perguntas: até quando, ó Deus? Contém celebração, mas também com: Senhor, por quê? Contém confiança, mas também contém angústia. Isso nos ensina que a fé, queridos, não nega a dor. A nossa fé não é triunfalista. A fé muitas vezes nos leva à dor para que a gente chegue até Deus. E a igreja que não canta lamentos talvez não saiba sofrer biblicamente. Uma igreja que só canta celebração pode deixar os seus membros aflitos, sem uma linguagem espiritual no momento de dor. Quando a gente não dá aos crentes palavras bíblicas para sofrer, eles vão buscar essas palavras em outro lugar. A gente precisa de música para os domingos que sejam de alegria, mas também para os domingos de funeral, para os domingos de colheita, mas também para os domingos de espera, para o jovem que está entusiasmado, mas para a viúva que está lamentando, para a família que está celebrando o nascimento de uma criança, mas também para o casal que está infértil. A igreja inteira precisa cantar, a igreja inteira precisa viver essas experiências variadas. Por isso que o repertório precisa contemplar o todo da experiência cristã. Ficou claro isso aqui? Pensando nisso, número 20, nós devemos cantar músicas para os cristãos que sofrem. A gente precisa de cânticos, de músicas para cristãos sem esperança, que estão tristes, enlutados, angustiados, confusos, crentes que continuam crendo, mas quase não estão conseguindo mais sentir alegria. Esses irmãos precisam cantar. O que eles vão cantar se quase todo o repertório da igreja fala de uma emoção alegre? Ele vai ficar quieto. O que ele vai expressar nesse momento? Ou ele vai cantar de forma falsa, ou ele vai se calar, ou talvez ele vai se sentir deslocado. De novo, o livro de Salmos nos aponta para um outro caminho. Ele ensina a gente a cantar, como a gente estava conversando no intervalo: porque está abatida minha alma, ou das profundezas clamo a ti. Ou quem sabe, até quando, Senhor? Eu era membro de uma igreja e eles tinham um hino muito interessante. Um hino que falava da Terra da Glória. Esse é o título da música, Terra da Glória. Para dizer que lá, e os vários refrões falavam, né?
A mesma coisa com uma letra diferente, falando que na terra da glória eu vou ouvir o mudo, o surdo vai me escutar, o cego vai me ver. Que na terra da glória o coveiro não vai ter mais emprego. Olha que legal isso aí. O médico não vai mais atender ligação, não vai mais haver morte. Que no céu não vai mais ter sol. Você sabia disso? Porque lá a glória de Deus vai brilhar tão intensamente que vai iluminar tudo. Você sabe o que isso comunica para alguém que está sofrendo, queridos? Isso é sabedoria de escolher músicas que comunicam verdades essenciais para pessoas que estão sofrendo. Pensar que sofrimento é incompatível com a fé cristã. Malditos são esses aí que pregam que crente não sofre. Isso é uma mentira. Tristeza precisa ser levada ao trono da graça. Esperança precisa coexistir com lágrima. Uma igreja que canta lamentos está pastoreando bem os seus membros. Por isso que o papel pastoral é sim de escolher cânticos. Talvez você que é pastor, você vai ter que pensar: o que a nossa igreja está precisando cantar nesse momento? Que verdades estão precisando ser reforçadas? Que doutrinas estão ausentes do nosso repertório? Que aspectos do caráter de Deus a gente está negligenciando com as músicas? Isso exige trabalho, oração, existe diálogo entre pastores e músicos, exige humildade, disposição para avaliar músicas que talvez não sejam as minhas preferidas, mas que edificam. Talvez seja necessário remover do repertório uma música que eu gosto muito, mas ela é teologicamente fraca. Talvez você vai ter que ensinar com paciência uma música de novo e de novo, até a igreja aprender. Recuperar hino esquecido, como a gente estava conversando. Simplificar um arranjo, mudar tom, diminuir volume, explicar para a igreja por que a gente está cantando o que a gente está cantando. Tudo isso é pastoreio. Porque, número 22, ensinar a igreja a cantar é um ato de amor. A igreja precisa ser ensinada. Ela precisa ser ensinada biblicamente, pastoralmente, musicalmente. Os líderes precisam ensinar sobre o canto, precisam estudar bem Colossenses 3,16 e Efésios 5,19. Ensinar que cantar é o ministério de toda a igreja. Talvez você vai esquecer dessas 6 palestras. Se você assistiu a 6, conseguiu assistir a 6, você vai esquecer disso segunda-feira. Você precisa ser relembrado disso. Não estou falando para você se martirizar assistindo as 6 palestras de novo quando eles postarem no YouTube, não é isso. Mas a igreja precisa estudar sobre isso, ler bons livros sobre isso, aprender uma música nova, ou talvez um hino antigo. Tudo isso é ato de amor. Abrir a boca para cantar, mesmo quando a voz está embargada. O canto é responsabilidade de todos. Número 23, o canto como cultura da igreja. Queridos, com o tempo, o canto congregacional ele se torna parte da cultura da igreja. Essa cultura não vai surgir amanhã, depois de vocês terem 6 palestras sobre isso. Não é assim. A cultura, ela demora, mas ela vai acontecer por uma boa teologia ensinada, pelo exemplo dos líderes, pela escolha das músicas, pela maneira como a música é conduzida, pelo volume dos instrumentos, pela disposição da congregação, pelo encorajamento mútuo. Quando uma igreja aprende a cantar, queridos, eu garanto para vocês, algo muda no ambiente espiritual da igreja. Porque os membros, eles deixam de olhar só para frente. Eles começam a ouvir a voz uns dos outros. E o canto deixa de ser uma experiência individual. E ele se torna uma comunhão audível. A igreja começa a perceber que a voz coletiva é bonita.
mesmo que tenha uns desafinados aí na igreja. É bonita, porque é a voz dos redimidos do Senhor. Ela é bonita porque ela proclama Cristo. Ela é bonita porque ela carrega os irmãos fracos, porque ela está antecipando a eternidade. Por isso, eu quero reforçar aquilo que eu já falei, número 24. Você é músico, você é servo da congregação. E aqui é a parte mais prática desse momento para a gente poder caminhar para o fim. Se o canto congregacional é o ministério da palavra pela voz da igreja inteira, então os músicos precisam entender a sua função corretamente. Músico não é protagonista, ele é servo. Eu não estou diminuindo a importância de vocês, pelo contrário. O músico na igreja, ele não está ali para apresentar a sua habilidade, ele não está ali para produzir uma experiência estética centrada nele mesmo, para demonstrar sua criatividade. Ele não está ali para transformar o culto numa apresentação, ele está ali para ajudar o povo a cantar. E essa é a maior vocação de um músico. O músico serve para sustentar a voz da igreja, para escolher arranjos que facilitem a participação, para tocar com sensibilidade, serve para aceitar que às vezes o melhor arranjo é o mais simples, serve para diminuir o volume, para escolher o tom congregacional, serve para às vezes parar de tocar, para deixar a igreja cantar sozinha. Queridos, essa mentalidade muda tudo. Porque o ensaio, ele vai deixar de ser uma preparação técnica apenas, mas é uma preparação para servir. A excelência deixa de ser busca por reconhecimento e vai se tornar amor para com a igreja. A habilidade musical, ela deixa de ser uma plataforma, ela se torna, sabe o que? Diaconia, serviço. O músico se torna servo da alegria congregacional. Para isso, a gente também precisa falar do número 25, excelência a serviço da edificação. Em algumas igrejas que eu já fui por aí, às vezes a busca por excelência, ela está muito mais ligada com o ato de você aparecer, tocar bem, muito mais vaidade, como se o ideal espiritual fosse sempre fazer o solo improvisado porque ficou louco. Não, isso aí é uma visão diabólica. É essa palavra mesmo. Deus tem que ser servido com zelo. Para isso, a igreja deve cantar com beleza. O músico tem que se preparar, sim. Ele tem que estudar, ele tem que ensaiar, ele tem que buscar afinação, ritmo, clareza, sensibilidade. A excelência, ela deve sim ser uma expressão de amor. Quando o músico se prepara bem, ele evita distrair a congregação. Quando eu fui tocar bateria numa igreja que eu era membro, eu tive que fazer uma audição e eu fui reprovado a primeira vez. Eu fiquei frustrado, mas o cara que estava fazendo a audição comigo, ele falou o seguinte: a bateria na música, ela é o pulso da música. Se você alterar o pulso, por exemplo, tutum, 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 e de repente tutum, tutum, o que é isso? Como é que é o nome disso? Arritmia. Você vai levar a igreja inteira a cair na música. Eu fui lá, treinei mais 6 meses, aí eu fiz uma outra lição. E aí ele falou: agora você está preparado. Ou seja, você que ainda não domina bem o instrumento, treine. Não, eu quero tocar, treine. Venha nos ensaios, peça lá, fala com o Ravi, fala assim: ó, quero ver. Vem, aprende, melhora. Porque não é qualquer um que pode fazer isso. Você tem que treinar para estar bem, para você não fazer a congregação inteira cair quando você errar uma nota ou errar um tempo. O músico sabe o que eu estou falando. Excelência é uma prerrogativa do cristão.
Agora, cuidado para não confundir excelência com performance. Existe sim uma excelência bíblica. Como é que eu posso servir? Como é que eu posso tocar de forma a fazer a igreja cantar? Fuja da excelência com performance, porque ela pode transformar a igreja numa plateia. Busque a excelência bíblica, porque ela ajuda a igreja a se tornar um coro bonito. Busque a excelência, mas a excelência da cruz, e não a excelência do seu ego. Como eu falei já da performance, o meu número 26 era o perigo da performance. Eu vou falar do número 27, o estilo musical e o amor congregacional. Talvez uma das áreas mais sensíveis aqui do estilo musical, tá? Poucas coisas despertam tantas opiniões na igreja quanto a música. Eu sei disso. Isso acontece porque a música, queridos, envolve cultura, afeto, memória, história, gosto, identidade. Tem música que vai lembrar da sua infância, tem música que vai te deixar meio de estômago embrulhado, tem um hino que para você possa soar solene demais, você fica meio... Tem um ritmo que pode não parecer natural para você, e aí você fica desconfortável. Por isso que discussão sobre música, quando gira em torno desse assunto, rapidamente se torna emocional. Ah, eu não gosto dessa, eu prefiro essa, essa aí não é boa. É aqui que a gente precisa ser sábio, mais do que nunca. A gente precisa ser sábio a todo momento, mas aqui mais que nunca. Se a igreja é um corpo, então o estilo musical precisa ser tratado com amor, não só com preferência, não só com estratégia, não só com tradição, com amor. Paulo nos ensina que no corpo os membros consideram uns aos outros. Aliás, você tem que considerar o outro superior a você. Filipenses 2. O forte considera o fraco, o jovem tem que considerar o idoso. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é contracultural. O jovem tem que considerar o idoso. O antigo também tem que considerar o novo. A pergunta não é qual que é o estilo que eu mais gosto, mas sim qual que é o estilo que melhor serve ao corpo. Que repertório ajuda a congregação a cantar? Que concessões eu posso fazer no meu gosto musical por amor dos meus irmãos? O estilo musical, queridos, não deve ser instrumento de poder para alguns. Ele tem que ser uma ferramenta de serviço para que a igreja cante. Estou acabando. De verdade. Mudanças musicais, número 28. Mudanças musicais exigem pastoreio. Tem muita igreja que sofre mudança brusca na área de música. É de um domingo para o outro. Às vezes os líderes implementaram ali um novo estilo e não ensinaram para a igreja. Outras vezes eles removeram um monte de hino sem considerar a memória espiritual de alguns irmãos. Em outros casos eles mantiveram músicas sem explicar o valor, deixaram os jovens meio tristes. Mudança musical, ela não é só técnica, ela é afetiva muitas vezes, porque toca na história das pessoas, e isso precisa de paciência. Pastores e músicos têm que ensinar antes de mudar, explicar porque essa música está sendo introduzida, deve honrar aquilo que veio antes, deve ouvir a congregação, agir com firmeza quando necessário, mas sem arrogância. A igreja não pode ser governada por preferências musicais. O caminho bíblico é verdade em amor, com
convicção com paciência, clareza com humildade, fidelidade com mansidão. Tudo bem? 29. Agora eu vou falar com os técnicos de som aqui. Volume e tecnologia. O volume comunica uma teologia. Se o som dos instrumentos, dos microfones, impede a congregação de ouvir a si mesmo, ela vai entender que a sua voz, a voz da igreja, não importa. Se o som do vocalista está muito alto aqui, o povo começa a simplesmente depender do que está acontecendo no palco. A tecnologia, queridos, tem que servir ao canto. Os microfones, eles devem ajudar ao canto. As caixas de som, elas devem ajudar ao canto. A projeção tem que ajudar. Tudo tem que ser servo, não senhor. A pergunta sempre deve ser: isso vai ajudar a igreja a cantar ou vai encobrir as vozes? E aqui, para vocês, eu sei que vocês têm um telão. Então vocês têm que pensar na projeção aqui. Ela foi clara? Ela está clara? Eu vou dar uma sugestão. Eu sou fã do livreto. Mas eu sei que imprimir isso aqui todo domingo também custa dinheiro. Mas cara, eu sou fã do livreto. Eu acho fantástico. Por quê? Porque aqui os meus olhos estão lendo a letra inteira. O problema da música na tela é que a gente tem às vezes uma frase, duas frases, e a gente não tem a conexão inteira daquilo que o autor quis dizer. É uma limitação da projeção. Uma outra limitação da projeção é que a distância dos seus olhos para a tela, ela é grande. A distância dos seus olhos para o papel é pequena. Então, a possibilidade de você perder a concentração aqui é muito menor do que a possibilidade de você perder a concentração olhando para a tela. O papel tem seu valor, tá? E ó, tá falando aqui alguém que gosta de tecnologia, tá? Eu sou fã de tecnologia, já trabalhei com tecnologia. Mas a gente tem que pensar. Eu não sei se vocês ainda fazem isso, vocês faziam isso. A letra tinha uma animação no fundo, ano passado, eu lembro disso. Cara, isso me desconcentra profundamente. Sabe aquelas animações que ficam, parecem umas bolhas atrás? Nossa, isso é uma das piores coisas que tem. Eu tenho que prestar atenção na letra. Não tem que prestar atenção no fundo. Então a gente precisa pensar. O sistema de som, o sistema de imagem precisa ajudar a igreja a cantar. A luz. Cheguei nessa parte. A luz está permitindo que nós cantemos uns aos outros, olhando nos olhos uns dos outros, ou está uma penumbra que eu não consigo enxergar para ver se meu irmão está olhando para mim? Pronto, falei. Agora eu estou vendo os celulares levantando QR Code de pergunta. Mas é verdade, queridos. A gente não canta um ao outro. Como é que você vai cantar ao outro se você não está enxergando o rosto dele? Eu vou falar aqui, o Rafa vai gostar. Quem sabe, pastor? Quem sabe? Mexer na disposição das cadeiras aqui. Fazer um semicírculo aqui. Para a gente poder cantar olhando para os nossos irmãos. Claro que às vezes a gente não sabe a letra, a gente tem que olhar para a tela aqui, né? Mas às vezes a gente sabe de cor. E às vezes a gente pode cantar olhando para os nossos irmãos. Queridos, tudo isso aqui que eu estou falando é sabedoria, é poder, não é Bíblia. Mas é uma forma da gente pensar como que a igreja pode cantar melhor. Tá? 30. A importância de ouvir a igreja. Quando eu ouço os meus irmãos cantando, eu lembro que eu não estou sozinho, que eu estou cercado por peregrinos, pecadores perdoados, fracos que são sustentados por Deus, homens e mulheres que lutam, que sofrem, que esperam, que creem. Por isso que a voz da congregação, quando a gente canta, é um meio de encorajamento. De novo, pensa naquela pessoa que chegou abatida no culto, sem força, ouvindo a gente cantar, todo mundo junto. A fé dos irmãos carrega a fé dessa pessoa fraca.
principalmente pastores e líderes, presta atenção no que está acontecendo durante a semana. Ah não, eu já escolhi as músicas, viu? Mas na sexta-feira um ente querido enterrou o seu pai. Meu, você tem que ter sensibilidade e mudar talvez algumas das músicas. Pensar pelo menos em uma, em amor a esse irmão que vai estar no culto. Ouvir a igreja cantar é parte da edificação. Por isso a gente não tem que criar um ambiente onde a congregação está apagada. A igreja precisa ouvir a igreja. 31. O canto e o nosso testemunho evangelístico. O canto congregacional, ele tem uma dimensão evangelística. Isso não significa que a gente só vai escolher música para agradar incrédulo. Isso significa que quando a igreja canta, ela testemunha. Um visitante pode até discordar da doutrina, ele pode até não compreender tudo, ele pode até estranhar certas práticas, mas quando ele vê uma igreja inteira cantando a mesma coisa, numa só voz, com convicção, com amor, aquela pessoa está recebendo uma enxurrada de informações preciosas. Ela percebe o que essa igreja realmente crê. Ela percebe que Cristo é precioso para essa comunidade, que a fé cristã não é apenas um conjunto de ideias, mas é uma realidade viva que está nos lábios dessa igreja. O canto congregacional, ele torna o evangelho audível na voz dos crentes. Quando a igreja canta sobre a cruz, ela está evangelizando. Quando ela canta sobre a ressurreição, ela está evangelizando. Quando ela canta sobre o perdão, ela está evangelizando. Quando ela canta sobre o juízo e a graça, ela está evangelizando. Quando ela canta sobre a volta de Cristo, ela está evangelizando. Você não precisa transformar o culto numa apresentação evangelística. É simplesmente cantar a palavra. O mundo precisa ver uma igreja cantando, não para se exibir, mas porque Cristo é digno. 32. O canto combate a apatia espiritual. Isso aqui aparece em muitos momentos da Escritura. O povo de Deus que canta no meio da batalha, no meio da prisão, canta no meio do sofrimento. Quem que cantou na prisão? Paulo e Silas. Os salmistas, cercados pelos inimigos. Hoje de manhã eu estava lendo na minha devocional o Salmo 18, falando justamente nisso. O canto fortalece a fé contra as mentiras do pecado, do mundo, de Satanás. Quando a gente canta a verdade, a gente está pregando contra a nossa própria incredulidade. Quando a gente canta sobre a fidelidade de Deus, a gente está combatendo o que o mundo chama aí de ansiedade. Quando a gente canta sobre a cruz, a gente está combatendo a culpa. Quando a gente canta sobre a santidade de Deus, a gente está combatendo a banalização do pecado. Uma igreja que canta a verdade com fé é uma igreja perigosa para o reino das trevas, porque ela está armando os seus membros de doutrina memorizada. Ao mesmo tempo do canto como combate espiritual, o canto tem uma relação com o sofrimento. Número 33. Vai ter dias, como eu falei, que você não vai conseguir cantar com facilidade, que as palavras vão ser pesadas, difíceis para você cantar. Nesses dias, queridos, a igreja vai cantar por você, fica tranquilo. Vai ter outros dias que você vai cantar por alguém, está tudo certo. Talvez a sua voz, num determinado dia, vai ajudar alguém a permanecer firme. Por isso que é interessante a ideia de cantar uns aos outros. Você não faz ideia do que um contato visual, uma letra bíblica, num momento de angústia, faz para uma outra pessoa. Quando ela olha para você e vê você cantando, e você abre um sorriso para essa pessoa. Talvez você vai cantar sobre a bondade de Deus.
no meio do seu próprio sofrimento. Isso vai fazer com que o seu íntimo seja revigorado. Aí você vai ouvir a voz de outras pessoas cantando a mesma coisa. Você vai sair do culto de forma muito diferente como você entrou. A igreja canta junto, porque ela sofre junto. E tem uma outra dimensão importante. É a penúltima, tá? Prometo. 34. Do nosso canto e a memória espiritual. O canto forma a memória. Ele vai fixar as palavras no nosso coração. E isso, queridos, é um presente. Eu sei que muitas vezes isso é horrível, né? Quando a gente ouve música ruim, a coisa fica na mente, é uma droga isso. Mas quando a gente canta palavras bíblicas ao longo da vida cristã, isso vai voltar à nossa memória. Vai voltar quando a gente às vezes está no hospital, num funeral, numa viagem, no meio de uma tentação, naquela madrugada que você está ansioso, na velhice, à beira da morte. Por isso que a gente precisa dar à igreja músicas que valham a pena serem lembradas, palavras que sustentem quando os sentimentos falharem, verdades que permaneçam mesmo quando a mente estiver cansada, doutrinas que nos protejam, esperanças que brilham. O repertório de uma igreja acompanha os seus membros. Por último, o canto deve ser uma preparação para a eternidade. Apocalipse vai nos mostrar os redimidos cantando diante do trono de Deus. Eles estão cantando para o Cordeiro. Eles cantam sobre a dignidade daquele que foi morto. Eles cantam a vitória de Deus. E o texto vai mostrar ali multidões incontáveis, de novo, de toda tribo, língua, povo e nação. Isso significa que quando a igreja canta agora, ela está antecipando o futuro. O nosso canto é imperfeito, as nossas vozes falham, a nossa afinação nem sempre é a melhor, os nossos corações se distraem. Mesmo assim, cada culto antecipa um dia em que a adoração vai ser perfeita. Um dia que não vai ter mais distração, que não vai existir mais TDAH, não vai mais ter pecado, não vai mais ter vaidade, não vai mais ter divisão ou disputa por estilo musical, não vai ter mais voz cansada pela dor, não vai mais ter lamento sem resposta. A gente não vai mais precisar cantar sobre a fé. Já parou para pensar nisso? Porque a gente vai estar vendo a razão da nossa fé. O músico não vai precisar mais ensaiar. A igreja vai cantar diante do Cordeiro, vai cantar com uma alegria plena. Por isso, queridos, cada domingo é um ensaio para esse dia. Cada cântico fiel é uma pequena antecipação para a nova criação. Cada congregação reunida, por menor que seja, participa de uma realidade que vai culminar no louvor eterno. Por isso, vamos voltar à pergunta inicial. Como toda igreja participa do canto congregacional? Ela participa cantando como igreja, cantando a Deus, uns aos outros, cantando a palavra, com entendimento bíblico, com amor, com unidade, cantando com alegria, em sofrimento, cantando com esperança. O canto congregacional não é performance, não é entretenimento, não é preferência pessoal, é ministério no corpo. É a palavra habitando ricamente, é doutrina nos nossos lábios, é amor audível, é uma fé que é compartilhada, é evangelho que é cantado, é um ensaio para a eternidade, semana após semana. Enquanto a igreja se reúne, algo extraordinário está acontecendo.
Deus chama o seu povo, Cristo vai alimentar a sua igreja, o Espírito edifica, a palavra é proclamada, a graça vai ser anunciada e os santos vão ser fortalecidos. Se Deus permitir, os perdidos vão ser confrontados e a nova criação vai ser antecipada. Como? Através da voz dos redimidos se levantando, até o dia em que não vai ter mais culto imperfeito, que não vai ter mais distração, não vai ter mais pecado, só vai ter um povo de Deus reunido diante do trono do Cordeiro. E nesse dia, quando esse dia chegar, o culto congregacional vai alcançar a sua plenitude. A assembleia vai ser perfeita, a canção vai ser perfeita, a comunhão vai ser perfeita, a alegria vai ser perfeita, e aí sim, Deus plenamente vai ser tudo em todos. Então, até a gente chegar lá, vamos cantar, vamos orar, vamos partilhar do pão, vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, vamos adorar como igreja, porque o Deus que nos salvou é Cristo, é digno de toda glória, agora e para sempre. Amém. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de Te cultuar. Obrigado pelo culto. Nos ajude, Senhor, a cantarmos, porque digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Senhor, nos ajude a cantar, porque nós devemos amar o nosso próximo como nós mesmos. Nos ajude a servir os nossos irmãos, enquanto a gente contempla aquele que está assentado no trono. Faz-nos, Senhor, adoradores de verdade, e que o Senhor seja glorificado e o Teu corpo seja edificado, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.